Gisele, querida! Tu tá linda! Ai, Adorei obrigada! esse cabelo! Eu também, você tá maravilhosa. Você tá maravilhosa com esse Tô bate-papo café com leite aqui. aqui. Então, gente, olha, eu estava me preparando. Ai, assim, eu sei que você tá com os nervos à flor da pele, mas faz parte, né? Nossa, a Então, primeira vez a gente nunca esquece, né? Eu nunca fiz uma live, nunca participei, nunca fiz. Então, assim, né? ah, sério, que doideira, cara. Então, essa é a primeira experiência, né? Nossa Senhora! Então, Gisele, a temática que a gente vai abordar aqui hoje, detalhe que assim, é, é o que? A moda roqueira e a fuga aos padrões tradicionais. Pra Sim, gente, assim, entender o estilo emo, o alternativo, o grunge, aliás, eu tô meio grunge, né? Hoje, adorei. na camisa aqui, cara, Kurt Cobain jogou uma camisa assim, cara, que eu já vi várias fotos dele assim. Nossa, Enfim, linda. Eu tô meio alternativa aqui, não tá ainda tá bem definido. alternativo, eu tô bem grunge, né? Eu já tô que tô. Pra gente entender um pouco desses estilos, a gente tem que voltar lá pra década de 50, ou até um pouco antes, né? Sim, O emo, também para entender o emo, é preciso a gente voltar um pouco no tempo, na década de 50, que ele foi marcado por uma definição que a gente pode estabelecer como algo único, algo sim, assim, sim. Foi ali que começou a fuga. diferenciado. Exatamente, algo assim bem diferenciado, algo assim que para a época era muito assim despojado, ousado demais, mas também que gerou muita polêmica na época. A década de 50 ela é muito interessante justamente por isso. Porque ali atrás é onde começa aquela fuga dos padrões, isso choca a sociedade da época, Exatamente. e você percebe que até os dias de hoje, qual é a intenção? É chocar, né? Tanto que você vê os desfiles de hoje, que eles querem trazer aquelas polêmicas, e isso começou realmente na década de 50, que ninguém Verdade. tinha essa coragem, certo? Eu acho isso muito interessante. Tem um documentário do Elvis na Netflix, eu recomendo. Tem até uma indicação aqui no nosso perfil aqui da Broken Rock. Ele foi fazer uma apresentação num programa de TV com aquele estilo todo solto, uma camisa bem idêntica com essa aqui que eu tô usando. Ele com aquela dancinha dele, assim. Sim, Os pais mais conservadores falavam que aquilo ali tava sensualizando demais, levando para um lado muito pejorativo. é. Cara, só esse visual do Elvis já causou o maior burburinho na Sim, época, cara. Ficou na porque se lista. você reparar, o estilo daquela época, ele era um estilo mais formal, né? Era aquele estilo muito formal. Muito. E quando o Elvis começou, óbvio, né, que tudo aquilo que é polêmico, até hoje na moda, não é aceito. No início, geralmente, não é aceito. Depois que começa, né, Sempre que vai aquele empoderamento. mas com dificuldades, né? Então, assim, até aceitar leva um tempo, assim, muito grande, muito significativo, porque, assim, o jeito do Elvis de se vestir, de se comportar, até na dança, nas danças que ele fazia, assim, durante as performances dele, Sim. aquilo ali foi difícil, assim, de aceitar, entendeu? Então, E foi a assim, abertura, né, para os outros estilos que viriam após, né, após Elvis Presley, que ali começou, né, toda aquela, a cada período, né, começou os anos 50, depois veio os anos 80, e aí veio, né, aí a exatamente. gente pula pro punk, que ali próprio foi uma explosão de polêmica, e depois você vai indo ao decorrer da história, né? Até hoje, que é o estilo alternativo, mas que você vê influências, né? Lá da década de 50 e, né, aquela década de veio o grunge, veio o emo, que já chegou ali, né, revolucionando nos anos 2000, mas que tinha começado na década de 90, e você Uhum, vê verdade. toda essa, e sim, justamente, você vê toda essa, como é que eu posso dizer, às vezes me falta a palavra, gente, me ajuda. Às vezes esquece, né? Como eu posso explicar esse? Ajuda, Kathleen, a palavra.
Evolução. Porque na década de 50, vou até colocar aqui para você, assim, era o estilo mais despojado, assim, só para reforçar aqui, era um estilo mais despojado, mas que usava aquelas jaquetas de couro. Os Beatles, no início de carreira, antes deles conhecer o empresário Brian Epstein, isso no início dos anos 60, em 60 mais precisamente, sim, eles tinham um estilo rocker, que era aquela jaqueta de couro, um cabelo, aquele estilo meio rocker. Aquele estilo rocker deles, na verdade, não foi assim... De cabelo, foi a ideia da Astrid Kirchner, é um nome alemão, era uma fotógrafa muito famosa, ela fez muitas fotos antigas, assim, no início da carreira dos Beatles, ela foi a precursora, né, do início da carreira deles, os primeiros, sim, registros foi dela. Então, assim, aquele cabelinho tigela, aquele cabelinho deles... Que até hoje ainda muita gente usa. Aquele estilo deles foi graças a ela, Astrid. É um filme, Backbeat, cinco rapazes de Liverpool, vai contar em detalhes sobre essa transição deles do rocker pro mood. É isso que traz, né, essa evolução, é justamente o fato de que você começa ali nos anos 50 com Elvis Presley. Todo mundo começa a copiar. Não é mais uma novidade, né? Não se torna mais uma novidade, porque é um estilo que começa, exatamente, ali. E quando vem algo que é diferente, que é fora dos padrões, que foi o mood, que veio com os Beatles, ali também foi uma outra quebra de padrões, né? Que da época... Foi revolucionário para a época. Com certeza. Tudo que relaciona à moda tem essa influência do rock. Não tem como falar de moda e não falar, né, dessa influência que teve de Elvis, dos Beatles, né, esse estilo. Depois você também tem, né, vários outros, como o hard rock, que tem, né, as roupas de oncinha. Enfim, né, são as histórias, né, que estão aí por trás da moda, né, no dia de hoje. Eu acho isso maravilhoso. A gente dali, né, dos Beatles, tu lembra que, né, tu vê os vídeos dos Beatles, as meninas loucas, e você vai ver o Elvis, elas ficavam assim, eufóricas, né? Porque assim, só para reforçar essa questão do estilo mood, é claro que a década de 60 ela foi assim, mais do que revolucionária, não só foi de grande efervescência cultural, na moda e na música. Se a gente for citar aqui, por exemplo, os hippies, com aquelas roupas bem coloridas, era a Janis Joplin, cara, o estilão dela era algo assim tão ousado, né, para a época. E o estilo mood, só para vocês estarem cientes disso aqui, eles, quem eram os adeptos desse estilo, eles eram filhos eles pertenciam à classe média. Sim. E eram filhos de operários que trabalhavam na área têxtil. Na área têxtil. Eles param por aí. Aí na Itália, por exemplo, eles usavam ternos de 3 botões. Sim. E como os pais eles trabalhavam dentro dessa área, eles sempre conseguiam assim, um preço mais em conta. Principalmente no inverno, esse estilo mood, você vê muito aqui, esse terno longo, né, estilo sobretudo, muitas vezes com a gola levantada, sabe, com aquele estilo, e isso veio também dessa influência aqui na Itália. Uma outra coisa que eu vejo muito, que eu vejo mais aqui, até mesmo aqui no Brasil, né, saindo um pouco do mood pro punk, eu vejo muita gente aqui com cabelo estilo punk. Você vê mulheres passeando, sim, isso é muito legal. Você vê, por exemplo, mulheres passeando com seus filhos e tal, com o cabelo raspado aqui do lado. E aquela franja, sim, pessoas com cabelo colorido. E eu fico assim, e assim, pessoas normais. E esse estilo, né, do cabelo raspado, colorido em cima, você vê mulheres de 40, 50, 60 anos aqui vestidas com esse estilo. Cara, muito legal. Itália, cara, se fosse na Inglaterra, até que a gente entenderia, mas assim, na Itália, pra mim isso é uma novidade, cara. Eu me espantei. Uma novidade.
Gente Sim, do céu, porque sim. esse estilo meio punk, moicano, aquela coisa Mulheres, você vê aqui doideira, mulheres de assim. moicano, mas assim, mães de família, tá? Normal, com as criancinhas. Você vê mulheres levando crianças para de repente cortar o cabelo com o cabelo curto, estilo, sabe, raspadinho aqui do lado, e Que meninas. massa, E eu cara. fico assim, gente, que Gente, legal. eu E não é sabia dessa, não. super Gente, natural. naquela época, anos 60 foi ó, se na década de 50 com Elvis foi chocante, a década seguinte mostrou ser Nossa, mais ainda, cara, com os Beatles. muito. Não, pior aos Beatles, que eles são os verdadeiros camaleões. Tem o David Bowie, que é o camaleão do rock, porque ele a cada discografia ele mudava o estilo É o dele, estilo diferente. cabelo, roupa, tudo, David Bowie. Mas os Beatles, eles também foram mudando. Quando eles pulou pro Sgt. Peppers, lá em 67, aquilo ali chocou e muita gente. Os Sim, caras que usavam terninho, estilo blues, para um estilo mais hippie, assim, né? Mais colorido, aí com umas músicas muito experimental. Por isso que Sgt. Peppers é considerado uma das maiores obras primas do rock, uma coisa muito, sabe, sim, bem porque conceitual. sim, o estilo experimental, que você tá ali experimentando, fazendo, e o melhor de tudo é que você não se importa, você tá fazendo sem se importar com a sociedade em si, o que a sociedade Exato. vai pensar, o que não vai pensar. E por isso, tanto nessa época, até os dias de hoje, isso atraía muitos jovens. Porque quem está na juventude está naquela fase do não quero saber, eu sou contra o sistema, eu sou contra a ditadura da moda. Você vê, por exemplo, a Vivienne Westwood, que começou, né, a arrumar as roupas punks, essa coisa toda, que a mulher até hoje está aí. Cara, eu vou comentar sobre ela daqui a pouquinho, porque ela, cara, ela ali na metade da década de 60, ela, assim, que chegou uma certa hora que a galera já tava cansada daquele estilinho definido pelos Beatles. Se bem que os Beatles também cansou muito do estilo mob top, que é o corte de cabelos que eles usavam, o estilo mood, né? Sim, Então, se eles chegou ali em final de 67, esse não, a gente está saturado desse estilo aqui, vamos mudar aquilo ali. inovar. E essa inovação do estilo deles causou um certo desconforto para o empresário deles. Não aceitava com que os Beatles mudassem o estilo deles, que ele queria muito que eles continuassem daquele jeito que estavam. Ele não estava satisfeito. Estavam acomodados. Numa depressão profunda. E aí e aí os Beatles, eles foram lá para um retiro espiritual lá na Índia, lá com Hare Krishna, não sei mais o que lá. Boa. Não, mas é sério, ele desenvolveu muito com essa. Mas se você repara algumas músicas dos Beatles, uma coisa meio indiana, essa fase experimental indiana Foi, deles aí, né? meio maluca, né? Começou, né? E com certeza deve ter sido ideia de John Lennon. Não, na verdade foi por causa do George Harrison. O George Harrison, ele era mais invocado. O Sgt. Peppers ali. Então, assim, ele era mais invocado com essas coisas. A gente começa saindo, né, dessa fase dos Beatles, né, que começou porque assim, eu acredito muito nisso, né? Quando um cantor, né, quando um grupo, uma banda, seja o que for, eles começam a querer criar um estilo de música, a vestimenta faz parte disso. Não tem como você dizer assim, vou ter uma banda, vou começar uma banda sem ter um estilo próprio, né? Porque geralmente é isso que as pessoas procuram. Porque quando começa um estilo, o que vem são cópias, que podem dar certo ou não, mas quando você vem com um estilo próprio, principalmente em uma sociedade que era muito mais conservadora, né, que você começa a ver que não, eu quero fazer diferente, eu quero fazer uma coisa inovadora, eu quero atrair mais pessoas, enfim, esse que é o interessante. Voltando ali para a questão do estilo mood na década de 60, as mulheres, é bom eu estar destacando aqui, as mulheres elas usavam aquele cabelo estilo Beehive, sabe? Sim, Meio
capacete, sei lá. Franchão. Enfim, um estilo na verdade, é um coque com volume bem elevado em cima do cabelo. É Que aquele é um cabelo outro, né? Uma outra pegada de moda. Que é aquele cocão, né? Ou então elas também botavam ou aquele cabelo com as pontas para cima, né? E aquela franjona bem grossa. Eu usava muito isso. Sim, e engraçado, né? Que é um estilo de cabelo que você vê até os dias de hoje. E a E pessoa vai lá, faz o corte e não sabe que tem essa influência mood. Eu acho isso muito legal, porque não, é é demais. surreal. Se lá na Inglaterra, se nas gringas tivemos os Beatles como tendência de moda, aqui no Brasil a gente teve a Jovem Guarda, cara. Ah, Olha os só, cabelos. a Vanderleia, o Erasmo, Roberto o Carlos. Roberto Carlos, velho. Eles eram tão estilosos que, minha nossa senhora, o Roberto Carlos, pra mim, ele era o mais estiloso dos três ali. Sim, Foi, sim. pra mim, o mais estiloso. Até hoje eles são lembrados, né, por essa época da Jovem Guarda, né? Sim, com certeza. Essa época da Jovem Guarda, você vê que as nossas mães, né, nossos pais, nossos avós, até hoje, eles lembram dessa época, né, que eram jovens, né, que estavam ali querendo fazer coisas diferentes. Isso me trouxe também influência para o rock brasileiro, né? Porque aqui agora não dá tempo de falar, né, da influência, né, do rock, né, da Jovem Guarda para os dias de hoje, né, na interferência das bandas brasileiras que tem essa influência da Jovem Guarda, porque se você para pensar, tem muitas influências, tem muitas bandas que tem essa influência meio rebelde, meio jogada, e não é uma influência somente gringa, é uma influência do passado, é uma influência que tinha Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia. É uma influência gigantesca, né? Minha avó, ela contou recentemente que na época da Jovem Guarda, tudo que o Roberto Carlos aparecia com uma roupa, sapato, que for, os jovens iam lá e compravam a mesma coisa que ele usava assim durante os programas, né? Então, assim, era tendência. Tudo que eles usavam, a galerinha ia lá, usava a mesma coisa. Isso, exatamente. A minha avó conta muito bem isso, porque ela viveu a época da bitomania, né? Ó, o Elias está comentando o estilo do Raul Seixas, outro cara aqui também, convenhamos, ele tá entendendo como não tem como até você ver, né? Apesar que o Raul Seixas ele tinha aquele estilo com aquele cabelo, né? Aquela barba, aquela coisa assim meio não consigo definir o estilo do Raul Seixas, que ele tinha, né, várias influências e que pro Brasil, que de repente lá fora, né, o pessoal ali já estava mais acostumado, mas que no Brasil gerou uma certa estranheza, né? Ele chegar com aquele jeitão dele e que, né, acabou cativando as pessoas que até hoje, né, não tem como falar de rock sem falar de Raul Seixas. Ele foi referência. E ainda se for analisar assim, ele é referência até os dias de hoje. Né? Sim. O cara foi assim. Todos são, né? Pra época. Todos são referências. E depois dali, né, do Moody, a gente vai pegar, né? Vai fazer a pegada do punk. Aí é bom, assim, puxar aí, ó, né, nessa transição do Moody, aí vem muito o hard rock, vem aí vem o metal, cara. O Black Sabbath. Sim, mas tem o metal, tem o. Sim, muito o hard diferente. rock. Nossa, tem vários estilos que aparecem, né? O hard rock, vamos dizer que é um dos meus preferidos, né? Apesar que não tá aqui na pauta, mas olha, sou apaixonada pelo hard rock, né? Guns N' Roses, Bon Jovi, com aqueles cabelos quem não curte hard rock, cara? Que assim, mexe que tem uma galera que gosta tanto desse estilo. Nossa, enfim. Cinderela. Tanto que é engraçado, né? Que é só dando uma saída do contexto aqui da pauta, você vê que o hard rock eram homens maquiados, eram homens héteros ali fazendo shows e tal, mas com maquiagem. Você vê, por exemplo, Cinderela, você vê Motley Crue, que os caras tudo pintado, tudo com maquiagem, com aqueles cabelos, aquelas camisas. Então, nem se fala.
Né? Pois é, e você vê assim, nossa, né, foi uma outra quebra de padrões para aquela época, com certeza, mas que atraiu, nossa, o pessoal ficou louco. Mas eu acho que é aquilo, né? Quando é o homem que está ali, são os homens ali quebrando padrões, fazendo, acontecendo, mostrando e tudo mais, é mais aceitável, entre aspas, do que se fosse mulheres, entendeu? Eu acredito muito nisso. Tanto que quando você vem pro punk, que tem Viviane, que começa a criar estilos, nossa, ela junto com o marido tentou criar vários estilos e todos eles foram por terra. O que foi o punk? Punk é atitude. Disso estamos cientes disso, né? Mas assim, como que define basicamente o estilo punk? Primeiro, eu já fui em muitos eventos aqui na minha cidade, Goiânia. Eu já vi gente com umas jaquetas, né? Meio cor azul, meio jeans. Aí com vários tecidos com o nome das bandas em destaque. Aí alfinetes, eu já vi demais. Costuras, enfim. Lenços no pescoço. Lenços no pescoço eu não lembro assim de chegar a ver com... Eu não gosto. Ficar reparando muitas pessoas não é muito legal, não. Sei, só deu uma olhada. Calça jeans rasgada. Se bem que calça jeans rasgada, ela tá muito... Eu acho que ela tá muito atrelada com grunge, né? Com os dois, eu acho, sabe? O estilo grunge era aquele estilo, vamos dizer assim, largado, jogado, né? Isso. Se joga na lixeira praticamente. E você vê que tantos, o que eles faziam? Eles mesmos rasgavam as próprias calças e quanto mais rasgada, de um jeito bem acabado estava a calça, mais era grunge. O All-Star, né? A camisa quadriculada, calça rasgada, enfim, né? Ou então quando geralmente é uma camisa de uma banda, uma t-shirt com uma camisa assim quadriculada por cima, bem... Acabei de acordar, botei uma roupinha e fui sair... Isso é muito estilo grunge, né? Você vê até mesmo, ou então não só esse estilo de roupa, até mesmo vestidos, né? Tinham vestidos assim que pareciam vestidos meio rasgados, meio jogados, e eram vestidos que, por exemplo, a esposa, né, do Kurt usava muito, né? Com o All-Star. E isso você vê como é influência, né? Tanto que você vê que o All-Star, primeiro que ele nunca saiu de moda. É surreal isso. Qualquer coisa que você bota com All-Star fica maravilhoso. E essa coisa do vestido com o All-Star, eu acredito que trouxe essa influência da esposa do Kurt. As meninas hoje não botam um vestidinho e não quer botar uma sandália, não quer botar um sapato, mete um All-Star. E bota uma camisa por cima. Essa tendência, até hoje, assim, acho que é um estilo que nunca sairá de moda, né? O All-Star. Né? Não, vários estilos. Combina com qualquer um. Sem exceção. Sim, porque tanto você até vê, por exemplo, principalmente aqui no inverno, tem muitas jaquetas que têm adereços que trazem essa época, não digo grunge, mas traz essa coisa mais punk, né? Mais com apetrechos, você vê de repente umas pulseiras, né? E até você vê que muita trazendo, né, o punk ali, o grunge, você vê o emo nos anos 2000, que tá um pouco dos dois, né? Tá aquela coisa meio punk, tá aquela coisa puxada meio pro grunge. O emo, ele começou nos anos, né? Começou ali nos anos 70, 80, vamos dizer nos anos 90, 80 para 90. Começou ali, era bem pesadão, era um estilo bem, vamos botar assim, né? O emo raiz, né? Quem é emo aí não me julgue, mas a gente chama meio de emo raiz, que era um outro estilo mais... era um estilo um pouco mais pesado, sabe? Mais, vamos dizer assim, quase como se fosse um emo punk, vamos dizer assim. E aí depois, nos anos 2000, veio, né, o emo Nutella. Eu acho que não é um emo Nutella. Um emo mais moderno, né? Mas a gente vai comentar sobre isso aí já. O punk considero como se fosse um estilo não só de quebra não só como uma quebra de padrões como os outros. Eu acredito mais que é um estilo agressivo. Uma pessoa que, principalmente naquela época, que se vestia, que se tatuava, que tinha um cabelo spike, essa coisa toda, ela estava querendo passar uma coisa do tipo que quem vê ficava assim, né? De repente diria que até atravessaria a rua se ver um punk assim, porque fala, caramba, aqui era um estilo agressivo.
E principalmente que eles andavam sempre em bando, né? Então, até hoje, né, você vê que quando você vê um monte de punk, assim, você olha e fala, uau, né? Porque passa essa coisa Nossa. de agressividade, Aí o olhar de preconceito, ele toma espaço, né, naquele momento. Tem alguns subgêneros do punk, não sei se você sabe disso, tem vários Sim. subgêneros que apresentam uma aparência não muito, assim, pouco chamativa. Mas pra mim acaba sendo chamativo, assim, bastante, assim, que é o hardcore. Ah, Hardcore, bem assim, sabe, bem bem. doideiro, assim, pra época, nossa senhora. Mas Olha você, o até os Raimundo dias de naquela hoje, época. né? Até os dias de hoje, como eu Não, te ali falei, nos anos 90. aqui, de repente, você pode ver até como eu te falei, né? Aqui você vê mulheres com cabelo spike e tal, é normal. Mas eu acredito que em muitos países, inclusive no Brasil, se você vê uma pessoa com cabelo verde, rosa, aquela coisa raspada, aquela calça bem rasgadona, aquela camisa preta, várias spikes, Sim, tatuagem. no tatuagem, as pessoas ficam assim, né? As pessoas meio que julgam. Às vezes o cara pode ser um médico super Assim, renomado, quer mas as pessoas afastar, não ficam. quer nem se aproximar, né? Às vezes tem pessoa que a pessoa é tímida, tu vai falar com a pessoa é toda tímida, ela tá toda vestida ali, passando agressão, e tu vai falar com ela fala toda mansa, toda tímida, e de repente a vestimenta é um modo de se libertar, de repente, até mesmo daquela certa insegurança, daquela certa timidez. É tudo contexto que tem que avaliar antes de julgar, né, uma pessoa. Uma pessoa que é punk, vamos dizer assim, que se veste, que se traveste disso tudo, ela vai ter dificuldade para achar até emprego, né? Porque quantas vezes você vai procurar um emprego, às vezes você é muito melhor do que a outra pessoa que está ali concorrendo a vaga com você, mas pela pessoa ser toda no padrão, né? Ela acaba ganhando a Ela vaga é excluída. fora do padrão. Isso é muito, tem que ter muita coragem, né? Tem que ter muita, mas é admirável. Eu acredito que é muito Eu admirável. também, essa galera, assim, eu É literalmente eu tiro o bate-palma. chapéu pra eles, né? Não é Sim. fácil. A estética punk, eles faziam essa amostragem de cabelos espetados, coloridos, como a gente já ressaltou Já que aqui, é uma roupas velhas que, digamos assim, no contexto geral, simbolizavam o anticonsumismo, né? Ou seja, fugia muito desse contexto capitalista. O punk veio também com esse cunho político, né? Que era contra a política da época. Tanto que quando Viviane começou até os dias de hoje, né? Ela tá aí, olha que engraçado, ela é contra, né? Esse modelo padrão da Inglaterra, essa coisa toda, mas ela é a melhor amiga do príncipe Charles. Eu fiquei sabendo disso e falei, não acredito. Sim. A Vivienne Westwood, essa que começou a criar os estilos, ela é a melhor amiga do príncipe Charles. Caraca, e agora que entra o assunto Vivienne Westwood, ela que na década de 60 tomou por si mesma a estética da revolta. Gente, mas por quê? Gente, por que estética da revolta? Aí que tá, porque ela era considerada por muitos assim, ou seja, vamos fugir desse padrão tradicional, desse Sim. conservadorismo que sufoca, né? Sim. E ela era considerada por muitos como a rainha do punk. Sim. Por E incrível é que pareça, considerada. alguns falam que a Pat Smith ela é a rainha. Agora eu fico assim, na Eu tô dúvida. na É a dúvida, eu acho que é a Vivienne ou a Pat Vivienne. Smith? E aí eu não sei, a gente fica meio que na dúvida quem realmente é a rainha do punk. Agora, rei do punk, quem pode ser, né? Porque tem o rei do pop, tem a rainha do pop, tem não sei mais o que. Agora, rei e rainha do punk, aí a gente fica meio assim. Aí para aquela dúvida, né? Muito doido. Eu tô do lado da Vivienne. Eu tenho ela como a pessoa. Que assim, a Vivienne ela era uma professora, né? Ela ensinava em escola, né? Até que ela começou, ela se envolveu, né, com o marido que tinha, né? Bem mais novo que ela, com todas essas ideias e tudo mais. E a partir daí ela começou a criar esse gosto de costurar, de criar. E ela começou a criar coisas que eram muito fora do padrão. Tanto que, como eu falei anteriormente, acabava que não dava certo.
né? Acabava que não dava certo. Até que começou a atrair, né, muitos jovens que já estavam cansados, né, daquela moda, daquela coisa, entendeu? Beatles, essa coisinha toda. E aí começou, tanto que ela, por exemplo, o que ela fazia? Ela de repente pegava uma t-shirt normal e costurava um bolso, assim, tipo, embaixo do peito, ou então botava uma escrita, uma pichação, uma coisa assim. Bem louca, assim, para chocar a sociedade, né? Assim, assim, ela fazia por isso. Tá aí porque entra. Ela pregava muito essa questão da estética da revolta. Agora deu para dar uma sacada porque dessa estética da revolta. Ela fazia umas jaquetas de pichação. Sim. Década de 60, meio assim. Sim, 60, não. Na verdade, sim, 65. E é bom a gente ressaltar aqui um movimento feminista, ainda relacionado ao punk, um movimento feminista punk chamado Riot Girl, enfim. Isso lá na década de 90, nos Estados Unidos. Eles tinham como objetivo, Gisele, fazer uma relação da moda com a discussão de gênero. Se bem que hoje em dia isso é bem evidente, bem presente, bem marcante na sociedade. Que, ou seja, com a intenção assim, de quebrar aquela ruptura da mulher dona do lar, né? Aquela coisa toda, né? Sim. Aquela mulher padrão. Exatamente, a mulher tem que ser livre. Então, assim, isso tudo através de uma... que é bom entender que através de uma exaltação das virtudes naturais e buscando avançar sobre a barreira emancipatória da mulher. Eu achei interessante destacar, junto assim, puxando esse gancho com a Viviane. Aí, falando em anos 90, já entra a questão do grunge. Cara, grunge já definiu o quê? Muito esse estilo de roupa aqui, ó, igual eu tô usando. Ó, o Kurt Cobain, o Ed Vedder do Pearl Jam. Meu, pra mim os caras mais... Len Staley do Alice in Chains. Sim, tanto esse movimento grunge, né, como as músicas, né, teve toda uma pegada que, assim, ela foge, né, do punk, mas ela veio com toda uma pegada, um estilo mais, vamos dizer assim, que também era, né, não vou dizer pesado, né, porque não tem como comparar esse estilo pesado, porque a gente tá falando do punk, que é bem mais agressivo. Era pesado, mas não era agressivo, na minha opinião. E assim, isso trouxe para mim um pensamento de que era um estilo que o pessoal tava ali, e aí veio o Kurt Cobain com aquele jeito dele, trazendo aquela pegada mais puxada, mais revoltada, tanto que tem várias músicas dele que fala da vida dele. Muito. E aí nisso, né? Sim, aí nisso você vê, né? Tudo aquilo que tava fugindo, ele fugindo dos padrões sempre, ele trouxe, né? Acabou trazendo essa multidão de pessoas que estavam ali naquela mesma vibe que a dele. E o bom é que pro grunge você não tinha que nem precisar ter dinheiro. Você pegava uma roupa, rasgava ela, botava uma camisa. Qualquer coisa que você pegava ali, eu vou montar meu look aqui, pronto, acabou. Monta o look e você é grunge. Muita gente se identificou, até porque você vê que tem músicas do Nirvana, por exemplo, tem músicas ali, tem um clipe, né, que agora não me lembro o nome da música, que no final é o cara limpando o chão da escola, que era referência ao Like Teen Spirit. Smells Like Teen Spirit. E esse é o estilo dele. Você vê que ele ficou rico, ficou famoso, mas esse estilo largado, jogado, que, né, trouxe toda essa moda, né, até os dias de hoje, ele não mudou. Ele não falou assim, agora que eu tô bem, agora que eu tô rico, eu vou mudar meu estilo, vou me arrumar bem. Não, era o estilo dele, era o jeito dele, aquele cabelo. O grunge, a ideia central do grunge é isso, é você ser livre, não ostentar muito,
Sim, que para aquela época, hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente vê que a gente tem muita influência do grunge em vários modelos de roupa, de estilo e tudo mais, e é normal nos dias de hoje. Mas que naquela época, ver uma pessoa toda jogada, toda parecia que acabou de acordar e vai fazer uma entrevista, como por exemplo Kurt, por exemplo, que estava ali todo largado, todo jogado, aquilo era estranho para a mídia daquela época. O Nicolas, o coturno creio que vem mais do metal, mas o All-Star acho que é bem símbolo do grunge. Assim, o grunge, o coturno, ele é mais adepto do metal e do punk também. Do punk, eu já vi muita gente usar coturno. Sim, mas você muita gente. Nesse rolê underground, assim, eu já vi bastante, né? Sim. Obrigada aí pela correção. Então, assim, o coturno ele é mais adepto. Não, o coturno ele assim, ele é mais. Você quando fala em coturno, você lembra do punk, mas também no grunge você vê muitos estilos de pessoas que botavam coturno, aqueles coturno velho, entendeu? Se a pessoa vai montar um look, não é que usava só o All-Star, também tinha o coturno que fazia parte do look. Tanto que você vai ver muitos cantores do grunge, até mesmo o Kurt, em algumas entrevistas, que ele vai estar de coturno, com roupa largada e um coturno lá, vai dar um coturno lá jogado. Entende? Então, assim, é uma questão de. É uma mistureba, né? O grunge, ele era mistureba, largada, jogada, tava ali. Meio doido, né? Convenhamos. Será que vai dar tempo de a gente falar do estilo emo? Então, aí o estilo emo, ele, assim, quando a gente vai se remitir muito a essa figura do emo, eu acho até interessante. Ele pode ser chamado de emocore também, não sei se você sabe, emocore, enfim. Sim. Ele é uma junção histórica do punk com o hardcore. Ou seja, você pegar o punk e o hardcore, é que nem você fazer bolo. Vamos fazer os ingredientes mas aqui. o bolo meio, né? Esse bolo meio... Aí você juntou o punk e o hardcore, ou seja, surgiu o tal do emo. A galera que é muito adepta desse estilo do emo, que eu acho bem bacana, segue muito essa cultura da libertação, de fugir dessas amarras sociais, de uma sociedade mais conservadora, igual aconteceu com o punk, o hardcore, e por aí vai. Isso é outra vez uma expressão mais afetiva, né? Com o estilo, queria que você assim, explicasse um pouquinho o que foi exatamente o emo, né? Porque assim, aquela expressão afetiva deles chocava muito a sociedade, que acabava rejeitando. Eu chamaria mais de melancólica, né? Tanto que você vê que quando o emo ele surge nos anos 2000, que é a nossa época, você vê que... É mais da nossa geração mesmo. Mas a gente tem 25, então, né? Tá de boa. Mas então, quando veio esse estilo emo, ele trouxe essa melancolia. O que acontece nos anos 2000? A gente está ali naquela transição da adolescência, vida adulta, não sabe? E quando veio o grunge, que fala assim, não, né? A gente vai fazer parte de um grupo, a gente vai aquela coisa depressiva, melancólica, aquela coisa que todo adolescente tem, e tanto que quando veio esse movimento emo, trouxe milhares e milhares de jovens. Você vê esse estilo, você vê Fresno, My Chemical Romance, Panic! At the Disco, que os caras estão ali com aquela pegada, né? E veio junto ali com o estilo, que é aquela unha pintada de preto, aquela franjona escondendo o olhar, né? A timidez, aquela roupa. E você vê que estava sendo um estilo próprio, né? Você vê que os jovens, o que eles faziam? Eles se encontravam no shopping, você via todo mundo ali com aquele cabelinho. Acho que até mesmo quem não se considerava emo acabou aderindo a essa moda da época. Porque foi muito, ela pegou muita gente. Até eu tive esse momento que eu metia... Eu já tive uma coleguinha de escola que ela era bem esse estilo emo, assim, mas eu não virei emo não, tá, gente? Eu podia andar com aquele emo, mas eu também não. E na época, já tava estourando American Idiot, do Green Day, que é um disco que define a fase bem... É um pop punk, na verdade, né? Mas que o estilo do vocalista, do Billy Joe Armstrong, já define muito esse lado emo.
Sim. né? Aquela maquiagem bem sobrecarregada, cara. Eu nem Nossa, consigo. 30 Seconds to Mars, né? O Jared Leto, que o 30 Seconds to Mars não tinha essa pegada emo, não tinha essa música emo, era um outro estilo, mas você vê o Jared Leto, que né, tem o clipe The Kill, que o Jared tá todo emo, ele tá com aquele cabelo preto, com a unha preta, e você, né, o olho pintado, né, aquele olho azul pintado, e você fala, nossa, o cara é emo. Não, eu tenho bem ousado, né? Ele apareceu, o Green Day também, eles já foram, assim, no início de carreira, o Green Day, eles já foram bem punk mesmo, punk mesmo. Ai, Green Day é olha, maravilhoso. o rock de 94, esse que é estilo bem emo, que era, ou seja, era o fim do grunge e tal, mas ainda tinha alguns resquícios ali do punk, cara. Eles eram bem punk, com All-Star, aquela coisa toda. Aí veio a American Idol de 2004 para 2005, é bem emo. Mas eu vejo muito o Green Day com esse estilo, como você falou, ele tinha essa pegada emo, mas ele tinha aqueles resquícios do punk, né? O estilo era uma mistura, né? Eu vejo mais como uma mistura ali do que realmente emo, vamos dizer assim. Porque se você for botar uma comparação Green Day com My Chemical Romance, por exemplo, tu vê que é gritante a diferença entre as duas bandas. Eu vejo muito mais My Chemical Romance com essa pegada emo do que Green Day. Green Day também, sim, obviamente tem essa pegada emo, mas com uma coisa mais punk. Mas vou botar mais como o emo raiz dos anos 90. E você aí que pergunta, né? Onde você vê, né, esse estilo do emo, né, na moda, né, nos dias de hoje? Onde você vê ali uma pessoa vestida e você fala, nossa, ali tem uma pegada emo. Você vê justamente no corte de cabelo. Hoje em dia você vê muita gente que tem esse corte de cabelo com essa franjona bem caída assim no olho, e você vê que isso tem uma pegada meio emo, principalmente se o cabelo for preto, mas até mesmo no cabelo loiros, né, vermelhos, não importa a cor, se você meter uma franja assim, você vai trazer essa pegadinha que tem essa influência emo. Traz essa influência emo, sabe? Ou então você bota uma camisa de uma banda de rock, bota várias pulseiras, por exemplo, coloridas, e um cabelo assim jogado pro lado, meio caído, você tá tendo essa influência emo. Então, assim, o emo, ele não tem como fugir. Você, mesmo não sendo emo, Kathleen, você tá meio emo aí com essa franjinha aí. Se você tirar o óculos e esse cabelo cair no teu olho, vai pegar virei emo agora. Vai pegar um pouco essa influência emo. Entende? Não tem como. A única coisa que a gente vê, né, nos adolescentes ali do anos 2000 era sempre justamente o fato que você via eles sempre assim, né, com o olhar baixo, a franja escondendo. E, obviamente, hoje você não vê mais isso, né? Pelo menos, ou se tem, eu não sei, né? Porque, né, já passei dessa época, tem muito tempo. Mas você, hoje, como eu falo, né? Você vê muito mais no corte de cabelo, né? Ou até mesmo você botou essa camisa quadriculada, se você botar uma jaqueta bem escura por cima e o cabelinho ali, você vai estar trazendo um pouco, né? Ou então até mesmo o olho bem pintado, boca nada, até mesmo na maquiagem, você vê um pouco essa influência. Se você vê uma modelo que ela tá com o olho bem pintadão, a boca sem nada e aquele cabelo assim meio caído, você tá vendo que ele tem uma influência, principalmente na maquiagem. É muito forte. Sim, sim, principalmente na maquiagem. Você vê esse olho assim esfumado que você vê, né? Até mesmo no Instagram a gente vê muito essa coisa do olho bem esfumadão, bem escuro, e aquela boca sem nada, é pegada emo. É bem marcante, né? E os anos 2000, eles foram marcados, como você mesmo falou, dessa melancolia, desse sentimentalismo, porque o emo era cheio do sentimento, entendeu? Então esse estilo musical influenciou a moda alternativa, tá? Tem esse detalhe também, influenciou assim pra caramba a moda alternativa, com essa mistura dos elementos góticos e esportivos também, veja bem, para você ver, nossa, misturar coisa esportiva, uma coisa nada a ver com uma outra. Então, assim, haver essa liberdade, né? Só que ficava bom, né? Não é bom, ficava bom. Se você fala de melancolia, essa certa melancolia que o emo ele trouxe, você encontra essa certa melancolia também no gótico.
né? Você vê essa coisa no gótico, que não dá pra falar do gótico, porque eu amo gótico, eu quero falar de gótico também, mas não dá. Mas assim, Gótico é bom. Isso aí a gente pode. vê, mas né, Isso aí. né, essa coisa, essa melancolia, essa coisa assim, ela também tinha essa influência do gótico, né? Tanto que tem bandas aí, Evanescence, tem Épica, que tem essa coisa pegada mais, né? Cloverfield, que tem essa pegada mais melancólica, mais, né, ténebre, vamos dizer assim. E o grunge, ele trouxe essa coisa mais... Grunge não, desculpa. O emo, ele trouxe essa coisa mais melancólica, mas um pouquinho mais cult. Tipo, eu tipo amo, The Cure lá nos anos 80, né? Que é a coisa bem... Sim, o emo, ele trouxe essa coisa mais cult, mas sabe, tanto que né, era até muita gente era zoado, falava, você é gay, né? Tinha esse preconceito, emo não é gay. Falava que você é gay, nada a ver. Falava que emo, né? Emo era tudo gay, porque emo é tudo gay, por causa desse estilo mais fofinho, mais delicado, né? Até os homens, né, que se vestiam assim, tinha esse jeito mais delicado, e tinha gente que tinha esse preconceito de falar assim, entendeu, é gay, assim. Não, é porque tinha essa coisa melancólica que trazia do gótico, mas ao mesmo tempo tinha aquela puxada mais doce, né, mais fofinha, vamos dizer assim. Então, assim, isso é muito cut, né, essa coisa mais cut. Então, assim, não tem como falar do emo sem não falar dessa influência que teve do gótico. Micoromense, por exemplo, né? Helena, você vê lá eles em uma igreja, um velório, né? A bailarina dançando, saindo do caixão, isso era emo. Entendeu? Uma coisa fofa, cut, mas ao mesmo tempo tenebrosa. Sombria, né? Que eu diria, assim, algo assim. Tenebrosa, sombria, mas cut, sabe? Quem nunca adorou aquele clipe Helena, né? Que a bailarina tá ali caída no caixão morta, ela do nada sai dançando, toda delicada, com aquele olho pintado emo. E assim, o pessoal adorava aquilo. Eu vou vir com sinistro. Meu Deus do céu. Como eu disse, né, essa junção assim, desses subgêneros do emo e do pop punk deu origem ao que hoje é mais atualizado, que é o estilo alternativo, né? O estilo alternativo ele veio simplesmente para quebrar aquelas regras, né? Aqueles padrões, dando aquela liberdade de ser estiloso da forma como você bem quiser, seja da forma como você bem quiser. Sim. Não precisa seguir, né, um estilo, né? Não precisa seguir o estilo. Você tem estilo que você tem um estilo definido, né? O estilo alternativo. Se você for assim, parar para analisar, não tem algo definido, assim, algo concreto, né? Não. Propriamente dito. Então, assim, eu acho o maior barato do estilo alternativo por conta desse detalhe. Seja você mesmo, né? Bem bacana. O estilo alternativo nada mais é esse estilo que te traz essa liberdade de, por exemplo, se um dia eu quiser me sentir um pouco mais gótico, eu vou me vestir de um modo mais gótico. Se outro dia eu quiser me vestir de um estilo mais grunge, eu vou, né? Então você misturar, né? Por exemplo, você tá com uma camisa quadriculada, se você quiser botar um espartilho para dar uma pegada mais, vamos dizer assim, né? Mais gótica, né, com uma saia preta e um coturno, pode fazer, sabe? É a liberdade, né? Ninguém vai te julgar por isso. E claro que tem todos os estilos que cada um se identifica mais. Eu me identifico mais com o alternativo, né? É aquele estilo que te dá mais liberdade de você botar o que você quiser, né? Como se eu quiser botar um coturno, uma saia preta e uma blusa da Minnie, do Mickey. Isso também interfere na forma de como se maquiar. Você maquia do jeito que você bem quiser. Se quiser uma sombra verde com batom bem rosa, aí o problema é seu, você entendeu? Então se maquia da forma que achar melhor e pronto, acabou. Tem um cabelo do jeito que você quiser, que vai ser do teu agrado. Eu, por exemplo, posso, se eu quiser pintar o cabelo rosa aqui, aí é problema meu. Então
Pro estilo, alternativo, pro estilo que a gente está falando aqui, que é o estilo alternativo, isso é maravilhoso, mas infelizmente ainda a nossa sociedade, ela tem ainda esse preconceito, né, que não dá para você se vestir ou querer ser o que você é, como eu falei, né, tem que ter um padrão, você tem que estar padronizado. E o que eu acho interessante de toda nessa história que a gente contou foi essa quebra desses padrões que foi aclamado pelo público. E eu, sinceramente, espero que ainda nos dias de hoje aconteça, né? Que venha uma banda, que venha um grupo que quebre um padrão, sabe? Que consiga trazer um outro tipo de inovação, né? Para moda, né? Dentro do rock ou até mesmo dentro de qualquer outro estilo, porque tá tudo tão monótono nos dias de hoje, você vê que é só cópia. O mundo anda um pouco chato, assim. Vendo? Ainda mais com essa pandemia, acho que ficou mais estranho ainda. Já estava antes, né? Porque infelizmente agora a pandemia tá faltando deteriorou. Tem que ter muita coragem, né, Catherine? Hoje em dia, com o avanço da internet, tu tem que ter muita coragem de conseguir quebrar um padrão sem que você seja atacado ou acusado, né? Eu fico imaginando como seria Freddie Mercury hoje, se, né, com a internet, né? Será que ele seria aclamado ou não seria aclamado? Sabe? Naquela época ele quebrou um padrão. A gente não sabe se ele seria bem aclamado ou seria rechaçado, seria assim, bastante criticado, né, pela mídia, pelo público, assim, de um modo geral, porque a gente não sabe, né, se ele tivesse vivo nos tempos atuais. Como seria, né? Como seria? Porque hoje em dia é muito difícil. Apesar que hoje você tem, né, o apoio da internet, você tem apoio dos jovens que estão ali, mas é complicado. Você tem que ter muita coragem de criar um padrão ou de quebrar padrões que estão ainda, né, enraizados na sociedade, infelizmente. E aí, Gisele, vamos abrir espaço aí para uma pergunta para a galera. Gente, vocês gostaram dessa live? Vocês gostaram aqui desse A gente passou um pouco da hora, né? O pessoal já deve estar cansado. Vocês querem parte 2? Porque, assim, cara, falar de moda e música do rock, assim... Mamonas Assassinas hoje não faria sucesso por causa do... Ih, rapaz, é melhor nem comentar isso aqui. Nossa! Mamonas Assassina! Eu lembro que eu tinha 7 anos... E minha mãe me comprou um estojão. Sabe aqueles estojão da época? Que a gente tinha aqueles estojão cheio de canetinha, sabe? Aqueles estojão grandão. Todas as meninas tinham das princesas, né? Tinham lá de fadas. Eu era estojo de madeira. Da Faber-Castell. Na minha adolescência, eu né, me vesti disso, né? Eu era apaixonada pelo... Tinha até comunidade, né? No Orkut, falecido. Gente, falecido Orkut. Orkut eu lembro do Colheita Feliz. Ai, gente, saudade. Não, era comunidade, enfim. Nossa, época boa, né? Hoje eu não consigo... sim, tem músicas legais hoje em dia, mas, nossa, aquelas músicas da época que faziam sucesso, Evanescence, Green Day, nossa, Nirvana. Park, cara. Nossa! Linkin Park. Gente, que nostalgia é essa, gente? Nossa, agora virou aqui, né? A gente tá totalmente fora do contexto, mas tem que falar, gente. Jeito. Pena que não deu para falar, né? Não deu para abordar todos os tipos, porque não tem só esses, né? Existem vários. É muito assunto para colocar em pauta aqui. E aí, gente, vocês querem ou não uma parte 2? Cadê as perguntas, gente? Manda mais perguntas. E também, vocês querem a parte 2 desse... de repente, na parte 2, a gente abordaria mais o hard, né? O hard rock, o gótico, né? Tem as referências aí, né? Do gótico, por exemplo. Já tem gente querendo, que é uma parte 2. Sim, quero. Então, vai rolar assim uma parte 2, muito em breve, tá bom? Que a gente vai estar anunciando logo, logo aqui na Broken Rock. Que informação! A Kelly está fazendo uma pergunta bem interessante. Você costuma fazer suas próprias criações
no que se refere à moda? Ou, no caso, se refere à moda? Olha, na verdade, sim, como eu falei, né? Eu pego muito esse estilo alternativo, então depende muito, eu vou muito através do meu humor, né? Tanto que os meus amigos sempre me chamaram de farroqueira, né? Farofeira, farroqueira, porque pode ter dias que eu esteja uma coisa mais. Eu gosto muito do estilo gótico, né? Tanto que eu cheguei a pintar o cabelo de preto, eu acho lindo. Mas também, às vezes, eu gosto de ter essa pegada grunge. Às vezes, do nada, boto uma calça rasgada, boto uma camisa quadriculada, mostrar, me sinto o próprio Kurt ali, renascido. Porque de repente, é o estilo, é como eu estou me sentindo no momento. Então, assim, é mais inspiração, né? A gente vai pegando mais como uma inspiração, mas se eu posso dizer um estilo que eu mais gosto, ou de repente que eu mais me inspiro, seria muito nesse alternativo do tipo, boto uma calça, boto uma camisa, ou então à noite eu quero sair, às vezes eu quero fazer uma coisa mais gótica, mais pesada. Então, assim, principalmente no inverno, Catherine, aqui no inverno, eu não sei o que acontece. Às vezes, no verão, sei lá, de repente eu tô ouvindo no verão, tô ouvindo Green Day, sabe? Tô ouvindo mais pop rock, tô mais ali, né, na baladinha tranquila. Quando chega o inverno, menina, baixa uma gótica em mim. Baixo, por causa, não sei se é o frio, não sei se é o tempo cinzento, sabe? Não sei o que acontece, que eu começo a ouvir Lacrimosa. Fico ali ouvindo Lacrimosa, sabe? Aí acho que a pessoa passa assim e fala assim, meu Deus, tem uma pessoa doente morando ali, que eu boto bem alto, Lacrimosa, tocando. Ou então, do nada, eu começo a botar boto Épica, Tristânia, After Forever. E o pessoal fala assim, gente, essa menina é normal? Porque no verão eu escuto uma coisa. Escuto uma coisa mais... inverno. Diferente, assim, fora do habitual, né? Porque sabe, a temperatura, o tempo, aquela coisa cinzenta, aquele frio de 1 grau traz isso. Eu acho que é por isso que, né, nesses países que são mais frios, você vê que é onde tem a maior influência do metal, tem a maior influência do gótico, são nesses países. Né? É difícil você ver tanta influência do gótico, por exemplo, no Brasil, onde está fazendo sucesso os, sei lá, Barões da Pisadinha. É muito difícil. Você vê mais essa influência nos países nórdicos. Né? Nos países nórdicos você consegue ver mais essa influência do gótico. Então, assim, não sei se eu te respondi não sei se eu consegui responder a pergunta, Kelly, mas uma pessoa no inverno e outra no verão. O Elias falou que você é eclética do rock. Rapaz, é mesmo, porque tem época que você tá mais pop, assim, época de verão, muita alegria, eu ouvi só pop aqui, só música alegre, boto, sei lá, de repente eu vou lá, boto Linkin Park, boto Nirvana, sim. E no inverno, do nada, meto um Rammstein, sabe? Eu começo a ouvir Rammstein. Como o Elias falou, eu sou a eclética do rock, porque depende de momentos. Pode ser que hoje eu tô ali ouvindo Rammstein, e amanhã eu tô ouvindo Pink Floyd. Tô lá próprio no meu... tô ali de boa. Bem doideira, né? Nossa, pode ser que no outro dia eu tô ouvindo Pink Floyd, tô assim, sabe, no eixois próprio. A eclética do rock é isso, né? E eu gosto disso, eu gosto de ter essa liberdade de não, eu sou punk, não, eu sou gótica, não, eu sou isso. Não, eu gosto de tudo, né? Claro, não é todos os estilos que eu curto, mas pelo menos aqueles estilos que eu curto, eu escuto a hora que eu quiser, na vibe que eu estiver. Eu acho que todo mundo faz isso, né? Mas, né, não tem metaleiro que escuta Raça Negra? Então, quem é, né? Ninguém deve me julgar. Gisele, muito obrigada, de coração. Obrigada a você, obrigada a todos. Sucesso do canal da Gisasol. Encontro ela lá no YouTube, muito massa. E para você que acompanha essa live e interagiu aqui, muito obrigada pela sua audiência. E siga a gente que muitas novidades do rock, do mundo, com certeza. Da música, vocês só conferem aqui no Rock Informação. Muito obrigada, gente!
Até a próxima. Tchau, Gisele. Beijo. Beijo, Tchau, galera. muito obrigada.